A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de subsídio auxiliar para a nossa Escola Bíblica Dominical, aqui do Ministério de Madureira. Neste trimestre, estamos sendo edificados aí com o tema Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. E hoje vamos mergulhar na lição de número 4, que traz um tema aí fundamental para a vida da igreja. O tema é o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus, né? E nesse vídeo vamos refletir sobre a importância do sustento digno aos servos do Senhor, né? O reconhecimento, né, do trabalho ministerial e como isso contribui diretamente para o crescimento da obra de Deus na terra. Então, já se prepare, né, com sua Bíblia, a revista da EBD e o coração aberto para aprender e ensinar com excelência. Que Deus nos conduza em mais esse momento de aprendizado e edificação. Pega aí a sua revista e acompanhe comigo o tópico de número 1, né, que tem por tema o cuidado de Deus com os obreiros, né? O subtópico, o cuidado de Deus com os sacerdotes. Vamos entender um pouquinho aqui a questão aí sacerdotal, né? Olhando para o Antigo Testamento, nós vamos ver aí os sacerdotes, né, e os levitas, né? Eles eram sustentados como? Principalmente, né, pelos dízimos, ofertas e porções dos sacrifícios trazidos pelo povo de Israel. Isso é importante. Deus havia designado que a tribo de Levi, presta atenção, a tribo de Levi não teria herança de terra como as outras tribos, justamente porque o seu papel era servir no tabernáculo, ministrando, ensinando a lei e cuidando das funções religiosas, né? Vamos aqui observar algumas formas pelas quais eles eram sustentados. A primeira forma pela qual eles eram sustentados era através aí dos dízimos, 10%. O povo de Israel dava 1/10 de sua produção aos levitas. Aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da congregação. Está lá em Números capítulo 18, versículo 21. Segundo motivo, ofertas e sacrifícios. Algumas partes, né, dos sacrifícios e ofertas trazidas ao altar eram destinadas aos levitas. Está lá em Levítico capítulo 7, a partir do versículo 28. Terceiro motivo, cidade e campos. Embora não tivessem, né, a herança territorial como as outras tribos, os levitas tinham cidades e pastagens designadas para viver e cuidar de seus rebanhos. Está lá em Números capítulo 35. Quarto motivo, primícias, né, e outras ofertas especiais eram trazidas ao tabernáculo e também ajudavam a sustentá-los, né? Em Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 3, lemos que os sacerdotes recebiam porções específicas das ofertas. E resumindo, né, esses pontos, o povo de Israel era diretamente, né, responsável pelo sustento dos levitas e sacerdotes, pois eles estavam dedicados exclusivamente ao serviço religioso e espiritual do povo. Na nossa lição, no subtópico 2, a oferta e os sacerdotes. No Antigo Testamento, havia condições claras e imprescindíveis
para que um sacerdote tivesse o direito de receber e ficar com parte das ofertas. Aqui estão aí algumas primícias, né? A primeira, ser descendente de Arão. Era imprescindível isso. Apenas os sacerdotes descendentes diretos de Arão, irmão de Moisés, tinham o direito de ministrar no altar e receber porções específicas das ofertas. Vejamos o texto. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem um ofício sacerdotal. Está em Êxodo capítulo 28. Somente tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio, em tudo que diz respeito ao altar. Está lá em Números capítulo 18. Segundo, estar ritualmente puro. O sacerdote precisava estar cerimonialmente limpo. Se estivesse impuro, né, por conta de contato com cadáver, doenças como lepra ou outras causas, não poderia comer das coisas sagradas, sob pena de profanação. Em Levítico 21 há uma lista, né, de várias regras de pureza pessoal e familiar. Terceiro, oferecer os sacrifícios corretamente. As porções da oferta eram direitos somente após o sacrifício ter sido oferecido conforme as regras divinas. Se algo fosse feito aí, né, de maneira errada, eles podiam ser impedidos de comer. O sacerdote, ele deveria seguir o ritual corretamente para ter direito à porção. Está lá em Levítico capítulo 6, a partir do verso 16. Né? Em Levítico capítulo 10, nós vemos o relato de Nadab e Abiú, né, que ofereceram fogo estranho e foram mortos. Por isso, né, um exemplo do quão sério, né, era seguir as instruções. Vejamos, mais um ponto. Não ter defeitos físicos para o serviço no altar. Um sacerdote com defeitos físicos não podia ministrar no altar, embora, né, ainda começo do sustento sacerdotal. Para ter direito, né, às porções específicas do altar, ele precisava estar apto ao serviço. Né? Quinto aí, obedecer à lei do Senhor. O sacerdote precisava viver de acordo com todas as leis e exigências da aliança sacerdotal. A infidelidade podia resultar em exclusão. Né? Em Malaquias capítulo 2, Deus repreende aí os sacerdotes infiéis por desonrarem o ministério. Na sua revista, no tópico de número 1.3, tem por tema a responsabilidade dos obreiros com as ofertas. Vejamos, o pecado de Nadab e Abiú, né, filhos de Arão, foi um evento aí muito sério e marcante no início do sacerdócio em Israel. A história está registrada em Levítico capítulo de número 10. Vejamos, o pecado. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Está lá em Levítico capítulo 10. Eles usaram fogo estranho, ou seja, fogo não autorizado por Deus. Agiram sem obediência direta às instruções dadas. Eles também ofereceram esse fogo, né, dentro do tabernáculo. Veja, um local santíssimo, né, de maneira irreverente e imprópria. É possível, né, que tenham feito isso, né, embriagados, né, pois logo após isso Deus proíbe o consumo de bebida alcoólica no serviço sagrado. E as consequências desse pecado e dessa lista de desobediências, né? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Veja as consequências. E morreram perante o Senhor. Está lá em Levítico capítulo 10, versículo 2. Eles foram mortos, né? Foram mortos
imediatamente por Deus com fogo, o mesmo fogo que deveria simbolizar a presença divina e a aceitação da oferta. Segundo, a morte pública serviu como advertência para todo o sacerdócio. Arão, seu pai, não podia lamentar publicamente, pois isso indicaria desacordo com o juízo divino. E depois, a gente vai ver que Moisés deixou aí claro que o julgamento foi para mostrar a santidade e glória de Deus. Isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Está no versículo 3 do capítulo 10. Vejamos aí algumas aplicações diante desses fatos. Deus exige obediência exata no serviço sagrado. Segundo, inovação não autorizada no culto pode ser perigosa. Terceiro, a santidade de Deus não pode ser tratada com leviandade. Quarta lição para nós aí desse relato: a liderança espiritual responde diretamente a Deus. Quinto e último, mostra que Deus julga primeiramente os que estão próximos a Ele, seguindo, nosso tópico de número 2, dando honra aos obreiros. Tópico 2.1, o obreiro é digno do salário. Vejamos o relato bíblico: ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Lucas capítulo 10. Nessa passagem bíblica, Jesus está instruindo os 70 discípulos que ele enviou em missão. Uma breve explicação por partes, para a gente poder ter aí um entendimento mais claro e uma aplicabilidade para nossas vidas e nos obreiros atuais. Primeiro, ficais na mesma casa. Jesus ele orienta que, ao chegarem a uma cidade ou em uma cidade, os discípulos deveriam permanecer na casa onde foram recebidos, em vez de sair procurando acomodações melhores ou mais confortáveis, E a lição que nós tiramos disso é: ministério é sobre contentamento e foco, não sobre conforto pessoal. Segundo, comendo e bebendo do que eles tiverem, do que eles tiverem. Aqui Jesus ele autoriza os discípulos a aceitarem o sustento oferecido pelos anfitriões, ou seja, a alimentação e hospedagem durante a missão. Vejamos a lição: é legítimo que os obreiros recebam sustento daqueles a quem servem espiritualmente. Terceiro ponto: pois digno é o trabalhador do seu salário. Essa frase é o princípio central. Jesus afirma que os que trabalham na obra de Deus merecem ser sustentados por ela. Ele compara os missionários e pregadores a trabalhadores que devem receber por seu serviço. Essa expressão também é citada por Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 18, ligando a honra dos presbíteros, e refletindo aí a lógica aí do Antigo Testamento com os levitas e os sacerdotes. Quarto, Jesus diz: não andeis de casa em casa. Jesus ele proíbe que os discípulos fiquem pulando de casa em casa, talvez buscando vantagens ou mais conforto, Qual que é a lição disso? O foco do ministério não deve ser em benefícios materiais, mas em cumprir a missão com a fidelidade e simplicidade. Vejamos aí algumas aplicações em relação a isso, aplicações práticas para a igreja hoje. Os princípios ensinados por Jesus em Lucas 10 e reforçado por Paulo em 1 Coríntios no capítulo 9,
né, e também citado em 1 Timóteo capítulo 5, ainda são válidos e aplicáveis hoje, embora possam variar, né, repito, possam variar conforme a estrutura, a cultura e maturidade das igrejas, né. Podemos ver aqui alguns princípios, né, que podem ser aplicados aí para os dias de hoje. O primeiro princípio: o obreiro é digno de seu sustento. Quem serve no ministério, especialmente em tempo integral, repito, em tempo integral, deve ser sustentado pela igreja. Pastores, missionários e líderes que se dedicam integralmente ao ministério podem e devem receber salário justo da igreja. Entenda, né, como salário injusto aquele que não é suficiente para cobrir as despesas ou aquele que é um salário exorbitante, né, tão alto que se torna uma fonte de enriquecimento. Deus não chamou ninguém para se enriquecer às custas da pregação do evangelho. Muitas igrejas organizadas mantêm planilhas orçamentárias com salários, moradia e auxílio, né, para os seus obreiros, né? Aí vai depender da estrutura da igreja, do ministério, né, e por aí vai. Segunda lição: o sustento não é um privilégio, mas um direito bíblico. O sustento é uma resposta da igreja à responsabilidade espiritual recebida, né? A membresia deve entender que honrar os obreiros é parte da fidelidade a Deus. A igreja, ela deve ser generosa, mas também responsável e transparente nos recursos, né? A gente pode ver em Gálatas capítulo 6, versículo 6, né? O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui, né? Terceira lição: o obreiro deve servir com fidelidade, não por interesse, né? Aí vai uma lição aí para o obreiro, né? O foco do ministério é servir a Deus e as pessoas e não buscar aí vantagens pessoais. Isso aí é um alerta, né, para nós, né? Os obreiros devem evitar ganância ou abusos, como usar o ministério para enriquecimento pessoal. Isso é um alerta muito grande, né? E viver ostentando com o dinheiro dos menos favorecidos. Outra coisa: a transparência e prestação de contas são importantes para manter a integridade. Não podemos aceitar, né, a falta de transparência quanto ao uso dos recursos financeiros da igreja. Nossa referência aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus, não por torpe ganância, mas de boa vontade, né? Quarta lição: a igreja não deve negar apoio a quem dedica a vida ao evangelho. Negar sustento adequado pode prejudicar o ministério e o avanço do evangelho. Veja, né? Igrejas locais devem ver o sustento de seus líderes como investimento no reino, não como uma despesa, né? Quando possível, também devem ajudar missionários, seminaristas e obreiros em campo, né? Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 16 ao 18, Paulo agradece pelo sustento missionário enviado pela igreja de Filipos, né? Tópico de número 2, irmãos, vamos lá, estamos avançando aqui na nossa revista, honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. Vejamos o texto bíblico. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 14. Esse versículo é claramente uma ordem para que os obreiros do evangelho sejam honrados e sustentados pelo povo de Deus. Paulo está aqui defendendo o direito dos apóstolos e ministros do evangelho de serem sustentados pelo trabalho que realizam. Ele usa analogias como o soldado que serve é sustentado. Um outro exemplo: o lavrador que come dos frutos.
o sacerdote que vive das coisas do templo, né? Então aí são alguns exemplos aí que ele usa, né, para trazer aí um ensino para nós. Nossa revista aí, prosseguindo, tópico de número 2 e 3. Cuidar dos obreiros é um compromisso de fé. Veja o texto bíblico. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Esse versículo chave, né, fala sobre a honra, sustento ou cuidado dos obreiros da igreja. Né? E nós podemos aí pontuar algumas coisas. Primeiro, os obreiros que governam bem, presbítero, né, ou anciões, né, eram os líderes espirituais da igreja, equivalente ao que hoje chamamos de pastores. Governar bem envolve liderar com sabedoria e humildade, liderar com dedicação, fidelidade e competência, cuidar da doutrina e da vida da igreja, exercer disciplina espiritual e orientação. Olha aí, veja aí as responsabilidades. Segundo, sejam estimados por dignos de duplicada honra. O texto está dizendo que os líderes fiéis devem ser respeitados e sustentados dignamente. Honra aqui é do grego time, que significa honra como valor financeiro. Terceira lição, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqui Paulo destaca uma categoria de presbíteros, os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino da palavra. Isso mostra que pregar, ensinar e discipular exige trabalho sério, né? Estudo e dedicação contínua. Esses devem ser reconhecidos e sustentados com dignidade. E quais são as aplicações que nós poderíamos tirar para os dias de hoje? Vamos lá. Primeiro, a liderança fiel deve ser honrada com respeito e sustento justo. Segundo, o ministério da palavra é digno de investimento e valorização. Terceiro, igrejas devem evitar negligência ou exploração dos seus obreiros. Quarto, obreiros devem ser exemplos de esforço, ensino e vida piedosa. Nosso tópico 3, né, caminhando para o final, o Senhor sustenta os seus. Tópico 3.1, o sustento de Deus ao seu ungido. O profeta Elias foi sustentado de formas milagrosas por Deus em diferentes momentos de sua missão. Conforme é registrado na Bíblia, aqui estão alguns princípios, né? Alguns principais episódios, melhor dizendo. Né? Primeiro, ele foi sustentado pelo corvo no deserto. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo número 1. Deus ordenou que Elias se escondesse junto ao ribeiro de Querite. Lá, ele bebia água do ribeiro e corvos traziam pão e carne de manhã e à tarde, sustentando-o milagrosamente. Segundo, sustentado pela viúva de Sarepta. 1 Reis, capítulo 17. Quando o ribeiro secou, Deus enviou Elias a Sarepta, onde uma viúva pobre foi usada por Deus para sustentá-lo. Embora ela só tivesse um pouco de farinha e azeite, o alimento não acabou. Enquanto Elias esteve lá, foi outro milagre. Terceiro, ele foi sustentado por um anjo. 1 Reis, capítulo 19. Depois de confrontar os profetas de Baal no Monte Carmelo e ser ameaçado pela rainha Jezabel, Elias fugiu para o deserto.
Lá ele ficou profundamente abatido e até pediu a Deus para morrer. Foi nesse momento que um anjo, né, tocou Elias e lhe deu pão e água, dizendo: levanta-te e come, porque o caminho que será te será sobremodo longo. Elias comeu, né, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, também conhecido como Sinai, onde teve aí um encontro especial com Deus, né? Esse sustento pelo anjo mostra o cuidado de Deus com Elias em seu momento de desânimo e solidão. E para nós aí concluirmos, né? Concluir esses episódios eles nos mostram como Deus, né, cuidou de Elias em tempos de escassez e perigo, usando tanto meios naturais quanto sobrenaturais, né? Que coisa maravilhosa. O tópico de número 3, irmãos, tem por tema: Deus prepara socorro aos seus servos. O texto, né, de 1 Reis, capítulo 18, mostra o encontro entre o profeta Elias e o mordomo do rei Acabe, chamado Obadias. Podemos aí tirar algumas lições disso. Primeira lição: Obadias temia muito a Deus. Durante a perseguição, né, de Jezabel aos profetas de Deus, Obadias escondeu 100 profetas em cavernas, em grupos de 50, e os sustentou com pão e água. Qual a lição que nós podemos tirar disso? Mesmo dentro de um governo corrupto, Deus tem seus servos fiéis. Obadias é um exemplo de coragem, né, e temor a Deus em meio à adversidade. A segunda lição que nós podemos tirar desse episódio: Acabe, preocupado com a seca severa, envia Obadias para procurar pasto e água para os animais. E eles, né, se dividem em dois grupos. O rei está mais preocupado com os animais do que com o arrependimento do povo. Veja só, isso revela sua dureza de coração e falta de prioridade espiritual. Vamos lá para a terceira lição que nós podemos tirar aí desse episódio. Obadias, ele encontra Elias e o reconhece, prostrando-se. Elias, né, ao contrário, manda que ele vá dizer a Acabe que ele está de volta. Elias reaparece depois de 3 anos de seca. Sua presença significa o quê? Confronto com o pecado e anúncio da ação divina. Quarta lição: Obadias teme por sua vida. E ele pensa que se disser a Acabe que Elias está ali, Elias desaparecer, Acabe o matará. Obadias lembra a Elias, né, que tem sido fiel a Deus e salvou profetas. Obadias mostra o que? Temor humano, mas também sinceridade. Sua vida de integridade é um testemunho em tempo de escuridão espiritual. A quinta lição: Elias promete: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou, hoje me apresentarei a Acabe. Então Obadias vai e avisa a Acabe. Elias é corajoso, né? Veja só, Elias ele é corajoso e firme em sua missão. Ele não foge do confronto. Sua frase mostra que ele serve ao Senhor dos Exércitos, ou seja, ao Deus que guerreia pelo seu povo. Olha só, né? E no nosso último tópico, o tópico de número 3, o cuidado de Deus com o seu ungido. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava ali uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por ali, entrava para comer pão. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8.
Este versículo ele introduz o que? Uma das histórias mais bonitas na Bíblia, sobre hospitalidade, fé, recompensa e cuidado de Deus para com os seus ungidos. Veja só, irmãos, né? Deus aí cuidando dos seus obreiros, cuidando dos seus ungidos, cuidando dos seus profetas, né? Certo dia, passou Eliseu por Sunem. Eliseu era um profeta itinerante. E Sunem era uma cidade localizada na região de Issacar. Esse detalhe mostra a simplicidade e mobilidade do ministério profético, diferente dos palácios e templos luxuosos. O profeta passa por onde Deus o guia, né? Onde se achava ali uma mulher rica. Olha só o que o texto diz. A mulher não tem seu nome mencionado, mas é descrita como rica. Não apenas em bens, mas logo veremos também em generosidade e sensibilidade espiritual. Ela representa alguém influente, mas humilde ao mesmo tempo, disposta a abrir mão de seu conforto para servir. Né? Que lição importante nós tiramos disso aqui, irmãos. Terceiro, a qual o constrangeu a comer pão. Veja o que o texto bíblico diz. O verbo constranger aqui tem o sentido de quê? De insistir fortemente, ou seja, ela não apenas ofereceu, mas insistiu com zelo para receber o profeta. Isso mostra hospitalidade sincera. Ela reconheceu em Eliseu um homem de Deus e quis participar do seu ministério, servindo com o que tinha. Quarta lição, irmãos, desse relato maravilhoso. Daí todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Isso revela uma relação contínua, não uma ajuda pontual. Eliseu passou a ver aquele lar como um refúgio. A insistência da mulher abriu a porta para uma bênção duradoura. Essa relação resultara em grandes milagres mais adiante, né? Como o nascimento de um filho e a ressurreição dele nos versículos seguintes, né? Olha só, irmãos, que interessante, né? E quais são as aplicações aí que nós podemos tirar desse relato para os dias de hoje, aplicando aí no seu cotidiano, no nosso cotidiano? A hospitalidade abre portas para o mover de Deus. Pequenas atitudes de serviço podem gerar grandes colheitas espirituais. Olha que lição interessante, irmãos. Segunda lição que nós podemos tirar desse relato: Deus usa pessoas comuns para cuidar do seu povo. A mulher não era profeta, mas foi parte do milagre. 3. Relacionamentos espirituais são construídos com constância. Não basta um ato isolado, né? A constância na bondade gera confiança e bênção. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Que ricas, né, lições nós podemos aí tirar desta aula, desta lição aí que nós estamos estudando aí, a lição de número 4. Eu espero que esse subsídio tenha aí de alguma forma enriquecido e que possa contribuir para o preparo e para a ministração aí da sua aula, da sua escola bíblica dominical, né? Se esse vídeo aí te edificou, te auxiliou, eu peço que você comente, compartilhe, né? Deixe o seu like e Deus o abençoe e até a próxima aula.